Bom, pessoal, nós vamos hoje falar sobre um assunto que são os diastemas. Os diastemas, como vocês sabem, são espaços localizados entre os dentes. Pode ser entre dois dentes ou mais dentes. E os diastemas são ocorrências que nós temos no nosso consultório de uma forma muito corriqueira. Então nós vamos ver aqui o estudo dos diastemas, seus conceitos, diagnóstico, métodos de abordagem. Um conceito de diastema é o espaço ou ausência de contato entre dois ou mais dentes consecutivos. Veja bem, se uma pessoa tem todos os dentes e foi removido um primeiro premolar, aquele espaço entre o canino e o segundo premolar é um diastema. Então, bastou o indivíduo perder um dente, ele já vai ter ali naquele local um diastema. De acordo com Taylor, em 1939, a presença de diastemas em crianças varia com a idade. Então nós temos, com 6 anos, 97% de ocorrência de diastemas. Dos 6 aos 7, 88%. Dos 10 aos 11, 48%. E dos 12 aos 18, 7%. Então, quanto mais jovem for o indivíduo, mais diastemas ele vai apresentar. Vejamos os tipos de diastemas que existem. Nós temos aqui o primeiro tipo, diastema com o longo eixo dos incisivos paralelos entre si, como está aqui nessa figura. Então, os dentes estão paralelos entre si, o longo eixo. Causas. O que vai ocorrer para que esses diastemas tenham os eixos paralelos entre si? A primeira causa é a presença de mesiodens. Então, um dente extranumerário localizado ali entre os incisivos centrais. Isso ocasiona um diastema mediano. A coalescência da rafe mediana imperfeita. O que é a coalescência da rafe mediana imperfeita? A sutura intermaxilar, localizada anteriormente às maxilas, quando ela não está totalmente formada, então vai ocorrer ali uma separação dos incisivos centrais. Anodontia, que é a ausência dos dentes, e microdontia dos incisivos laterais. Então, se o paciente não apresenta os incisivos laterais, no caso de anodontia, os incisivos centrais vão estar separados. O mesmo ocorre se for uma microdontia. Então, incisivos laterais pequenos ocasiona então um diastema com o eixo dos incisivos centrais paralelos. A discrepância entre as bases ósseas e o tamanho do dente. Então veja bem, se nós temos um osso grande e os dentes pequenos, nós vamos ter vários diastemas aí. Então seria uma discrepância entre as bases ósseas e o tamanho do dente. Então nós temos aqui o diastema com o longo eixo dos incisivos paralelos entre si. As causas, quando nós temos aqui a presença de um mesiodens. Aqui o mesiodens, então esse dente aqui é extranumerário,
que fica entre aqui os incisivos centrais. Vejam que os incisivos centrais apresentam os eixos paralelos entre si. Numa radiografia, o mesodens, aqui o mesodens e os dentes paralelos entre. Mesma coisa, mesodens, radiograficamente, e aqui uma correção. Então esse garotinho, ele tem aqui entre os incisivos centrais o mesodens aqui em grande aumento. Vejo que esse dente extranumerário provoca então a separação aqui dos incisivos centrais, que estão paralelos entre si. A primeira medida aqui é fazer a exodontia desse dente aqui, do mesodens, para depois a gente, com o aparelho, fechar esse espaço. Mais outro caso de mesodens, aqui, veja aqui radiograficamente, e aqui uma radiografia mostrando então um caso também de mesodens. Um outro tipo de ocorrência de incisivos paralelos entre si com diastema é a coalescência da rafe mediana imperfeita. Então nós temos aqui a sutura intermaxilar entre as maxilas. Vejo que ela não está totalmente formada, então ela cessou o seu crescimento aqui. Veja aqui, ó, a malformação dessa sutura, ela não se fechou. Aqui outra figura, ocasionando então a separação desses dentes aqui, dos incisivos centrais. Aqui a mesma coisa, a falta de coalescência da rafe mediana, ocasionando então aqui a separação dos incisivos. Aqui o caso de anodontia. Então seria os dentes incisivos separados entre si, ocasionado pela ausência dos incisivos laterais. Então seria uma anodontia. Aqui um diastema provocado pelo tamanho dos incisivos laterais, quando eles são muito pequenos, ocasionando então uma microdontia. Então ele perde o contato aqui e o dente ele fica com espaço mediano. Veja aqui nessa figura uma microdontia dos incisivos laterais, os incisivos centrais perdendo então o contato normal, façam que abra aqui um diastema. E vejam aqui, olha, que esses dentes estão paralelos entre si. Então aqui a genesia dos incisivos laterais, formando o diastema. O diastema com longo eixo dos incisivos paralelos entre si, quando ocorre uma discrepância entre a base óssea e o tamanho do dente. Então nós temos aqui uma base óssea grande para dentes pequenos. Então ocorre um diastema generalizado. Aqui foi feita uma correção. Agora, o diastema com longo eixo dos incisivos divergentes entre si. Nós temos aqui os incisivos centrais com uma divergência. E isto ocorre numa fase em que nós chamamos de patinho feio. Então nós temos aqui incisivos centrais, formando aqui um diastema, e o longo eixo do dente divergentes entre si. Isto ocorre com uma inserção volumosa do freio labial. Então o freio labial superior ele está hipertrofiado, então ele vai ter uma inserção aqui entre os incisivos centrais, formando aqui um tecido fibroso que impede que esses dentes se aproximem entre si. Então está aqui mostrando o freio patológico hipertrofiado,
um freio bem volumoso. E aqui, depois de feita a frenectomia, e aqui o fechamento após 5 anos. Então nós temos aqui uma imagem mostrando uma separação dos incisivos centrais. Veja aqui o freio labial superior hipertrofiado e aqui a sua inserção. Então quando o profissional eleva o lábio do paciente, aqui na inserção do freio forma uma área isquêmica. E nesta região, onde essa inserção do freio é muito baixa, tem um tecido fibroso que impede então a aproximação desses dentes. Hábitos deletérios também ocasionam os chamados diastemas com os dentes incisivos divergentes. Então aqui, hábitos deletérios, veja aqui o diastema, além da mordida aberta, formam os chamados diastemas. Espaços primatas. Então, esses espaços primatas, nós vamos ver que existem 2 tipos. Nós temos o arco tipo 1 de Balme e o arco tipo 2 de Balme. Esses espaços, eles existem para dar espaço aos dentes permanentes. Então, nós vamos ver que existe um arco tipo 1 de Balme que tem os espaços generalizados em todos os dentes, e o tipo 2 apenas os espaços primatas normais. Então nós temos aqui os chamados espaços primatas. Na região inferior de mandíbula, nós temos aqui o canino descido e aqui o primeiro molar descido. Então é o espaço primata na região inferior, entre o canino e o primeiro molar. Na região superior, o espaço primata está entre o lateral e o canino descido. Então aqui nessa figura, veja aqui um espaço primata entre o lateral e o canino. Aqui na parte superior, entre o lateral e o canino, e na inferior, entre o canino e o primeiro molar descido. Então nós temos, fazendo parte desses espaços primatas, na dentição decídua, nós temos os diastemas com os tipo 1 e tipo 2 de Balme. Então está aqui, são esses diastemas todos que nós vamos ver agora. Então vejamos os tipos de arcos na dentição decídua com diastemas tipo 1 e 2 de Balme. Então nessa figura nós estamos vendo aqui diastemas generalizados, que é o arco tipo 1 de Balme. Então com espaços generalizados além dos espaços primatas. Então nós temos aqui o arco tipo 1 de Balme. Vejo que existem diastemas entre todos os dentes praticamente. E aqui nessa figura a mesma coisa. Nós temos aqui o arco tipo 2 de Balme, sem espaços generalizados. Vejam que nós temos aqui apenas os espaços primatas na região superior entre o incisivo lateral e o canino, e na inferior entre o canino e o primeiro molar descido, como está aqui. Então está aqui espaço primata, aqui mesma coisa, lado direito entre o incisivo lateral e o canino, lado esquerdo entre o incisivo lateral e o canino, e uma vista anterior nós temos aqui os incisivos centrais sem espaço, sem diastema. Seria o arco tipo 2 de Balme, com apenas os espaços primatas. Os diastemas, eles ocorrem também por fatores hereditários. Então nós temos aqueles chamados localizados, que são entre os incisivos centrais,
superiores ou laterais. Então está aqui o localizado. E aqui seriam generalizados, quando existem dentes pequenos ou um arco dentário muito grande. Então seria uma discrepância óssea. Então está aqui, nós temos aqui uma base óssea grande para dentes pequenos. Então vai formar aqui um diastema generalizado. Então nesses tipos de pacientes que têm os diastemas generalizados na dentição permanente, são fatores hereditários, que nós temos que tomar muito cuidado para fechar esses espaços. Muitas vezes, esses espaços eles não se fecham, mesmo usando elastiques correntes e outros artifícios. Então, por quê? Porque aí é hereditário, os alvéolos já estão preparados para manter esses dentes na posição. Então os bordos alveolares são espessos, o rebordo. Então nós temos que tomar cuidado nesses casos de diastema generalizado na dentição permanente, quando é um fator hereditário. Aqui uma sequência mostrando uma frenectomia, quando o freio labial está hipertrofiado. Veja aqui a anestesia. Essa anestesia tem que ser dada sempre à distância, para que a gente tenha um referencial, os limites da onde nós vamos fazer aqui a incisão no freio. É presa aqui com uma pinça hemostática, para que se possa fazer a incisão em cunha. Aqui já pegando uma tesoura, fazendo aqui um corte. Aqui uma pinça hemostática, fazendo aqui a abertura para facilitar a remoção desse freio. Nós estamos vendo aqui nessa figura, isso aqui depois de removido o freio, quando se remove o freio, é passado aqui uma lixa que a gente faz com gaze, faz um rolinho de gaze e lixa aqui nessa região, para tirar todo aquele tecido fibroso que fica entre os incisivos. Aqui, olha, está sendo removido o freio, depois é uma cureta, se remove aqui o tecido fibroso que está nessa região e complementa então depois aqui com uma gaze para remoção desse tecido. Aqui a sutura realizada. Aqui nós estamos vendo um outro freio labial hipertrofiado. Vejo que a inserção dele é bem aqui entre os incisivos, formando um tecido fibroso nesta região. Então se remove o freio e cureta-se depois esse tecido aqui, para que se possa fechar esse espaço futuramente. Aqui um caso onde foi feita uma remoção do freio e o aparelho colocado, fechando aqui esse diastema com elastique corrente. Aqui já com o aparelho de contenção, a placa de Hawley. Observe aqui que foi colocado uma contenção 1 por 1. Então é colocado aqui um fio atrás aqui dos incisivos, colado com resina, para que não haja assim uma reincidiva, para que esses incisivos não se abram novamente. Porque olha aqui, o espaço era muito grande. Se não fizer isso aqui, essa contenção, o paciente pode deixar de usar essa placa e abrir o espaço novamente. Então aqui, olha, o mesmo paciente, veja aqui a placa de Hawley e aqui a contenção no 11 e no 21. Esse caso é um caso muito interessante por se tratar de um paciente adulto. Não só
por se tratar de um paciente adulto, mas vejam aqui o diastema enorme nesse paciente. Veja aqui nessa imagem, veja que os incisivos inferiores estão tocando aqui essa mucosa. Então, isso trazia para esse paciente um problema social. Então ele ficava com vergonha desse diastema, influenciava muito esse paciente psicologicamente. Quando eu peguei esse caso, eu disse para ele que a gente ia tentar fechar isso daí com o aparelho. Caso não fechasse, então a gente ia ver até onde fechou, para depois colocar uma lente de contato, e procedeu-se então um tratamento nesse paciente ortodôntico. Então nós passamos os fios primeiro de nitinol para alinhar e nivelar os dentes. Passados os fios de nitinol, nós passamos níquel cromo. No fio 018, a gente começou então a fazer o fechamento aqui deste diastema com alastique corrente. E vejam que fechou bem aqui. Fechou tanto o espaço aqui anterior, que ficou depois aqui uns espaços para a gente fechar aqui com, olha aqui, entre os caninos e os prés, para a gente fechar com elastique corrente, fazendo então a retração da bateria anterior. Aqui a parte inferior. Então, nós tivemos com sucesso então esse tratamento. Não precisou colocar prótese nenhuma, apenas fizemos a aproximação do dente com o alastique corrente. Aqui esse outro paciente, já um rapazinho, vejam que o diastema também muito grande. Aqui na parte inferior sem condição da gente aproximar isso aqui, né? Porque estava com ausência de dentes na parte inferior. Então aqui a radiografia, mostrando aqui os incisivos centrais com diastema, o modelo de estudo. Vejo que tem aqui uma região com tecido fibroso. Isso aqui depois foi removido, esse tecido, para a gente pudesse fazer o fechamento deste diastema. Então aqui está o alastique corrente, fechando então esse diastema. Na parte inferior não foi possível, a gente só alinhou e nivelou os dentes. Então está aqui uma vista anterior, uma vista lateral. Aqui é a retração da bateria anterior, do lado direito, do lado esquerdo. Veja que a parte inferior ficou um espaço grande, que depois foi colocado aí uma placa de Hawley funcional. Então aqui o espaço grande, eu coloquei aqui uma borracha entre o fio para não machucar o lábio do paciente. Veja aqui uma vista superior. Então ele tem aqui o incisivo lateral, um de cada lado. Aqui já são os caninos. Então ele tinha ausência dos incisivos centrais. Então não tinha como fechar isso daí. Veja aqui a arcada superior, o diastema fechou muito bem. Aqui outras figuras mostrando assim a finalização do tratamento. Aqui a mesma coisa, mostrando antes e depois do fechamento. Removido o aparelho, então se confeccionou uma placa de Hawley superior e inferior uma placa de Hawley funcional.
Temos aqui o modelo superior e inferior, o caso encerrado, e aqui o início do tratamento. Uma vista oclusal, quando terminou o tratamento, foi feita então a moldagem, obtidos os modelos, e aqui no início do tratamento, modelo de estudo. E aqui nós temos uma vista oclusal da placa de Hawley, de contenção superior, e na parte inferior nós temos uma placa de Hawley funcional porque ela tem aqui os dentes, substituindo então o espaço que existia devido à ausência dos incisivos inferiores. O espaço era tão grande que foi colocado até mais um dente. Veja, tem 3 dentes aqui na placa. Uma vista anterior no modelo. Olha aqui a placa funcional com os 3 dentes. Aqui a placa de Hawley. Uma vista lateral direita, uma lateral esquerda. Aqui o paciente usando a placa de Hawley superior, e aqui a placa funcional de Hawley. Uma vista do lado direito e outra do lado esquerdo. Aqui o caso encerrado, aqui no início, e aqui o final. O paciente usando então aqui na parte inferior a placa de Hawley funcional. Eu coloquei aqui essas figuras. Eu não sou muito a favor de aparelhos removíveis, porque a criança ela geralmente ela não colabora. Se o adulto já não colabora, imagina a criança. Mas certos profissionais eles utilizam essas placas para fechamento de diastema. Então nós temos aqui a placa de Hawley, e agregada à placa de Hawley nós temos aqui as molas digitais. Então a gente ativa essas molas em direção mesial para o fechamento do diastema. Se o paciente usar direitinho, vai fechar. Mas o ortodontista já procura colocar um aparelho fixo. Na fase da dentição mista, a gente não coloca o aparelho fixo. Então a gente espera que os caninos irrompam, os laterais permanentes também, porque aí o diastema vai fechando, e às vezes fecha naturalmente, se não for um problema de freio hipertrofiado. Aí, quando o paciente já tem todos os dentes permanentes, aí a gente coloca um aparelho fixo para fechar o diastema. Mas eu não coloco esses aparelhos removíveis porque o paciente não usa, não colabora. Neste caso, vocês estão vendo aqui um aparelho já fixo. Veja que ele está cimentado aqui no primeiro molar permanente. Veja aqui as molas que vão fechar o espaço. Então, isto aqui, gente, este aparelho, este redutor de diastema fixo, aí sim a gente pode colocar numa criança sem problema. Veja que na criança a gente pode colocar a banda no primeiro molar permanente ou no segundo molar descido e fechar aqui o diastema. Então isso a gente usa quando realmente há necessidade. O fechamento dos diastemas usando as lentes de contato. Então, pessoal, o que acontece? Às vezes o ortodontista, mesmo com o uso do aparelho fixo, usando lá o elastique corrente, ele pode não fechar totalmente esse espaço. Então o diastema permanece. Um diastema que antes era grande aqui, passa a ser um diastema pequeno, mas chegou no limite
o dente não fecha mais. Então aí a gente vai colocar aqui as chamadas lentes de contato. Então nós podemos usar lentes de contato, por ser aqui bem mais estéticas, ou fazer um fechamento com resina, que não é tão estético como as lentes, mas aí vai do paciente, das condições financeiras, de uma série de causas. Então pode-se fechar com lente de contato ou com resina. Aqui nós temos, nessa figura aqui, nesse slide, nós temos aqui fechamento com resina e aqui com lentes de contato. As lentes de contato, além de serem duradouras, além de elas serem mais resistentes, elas são bem mais estéticas. Muito bem, pessoal. Então nós terminamos aqui mais uma aula de ortodontia, mostrando aqui os chamados diastemas. Então nós vimos que existem vários tipos de diastemas, não é verdade? Não é só na parte anterior. Pode ser um diastema generalizado em todos os dentes, ou o espaço primata superior e inferior. Então nós temos aí uma infinidade de casos de diastemas. Então, gente, até uma próxima aula.